aqui nesta janela da cidadania. Porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta em hipótese alguma. Mas para isso é necessário, imprescindível, que você entre em contato com os nossos canais. E a de Noel, qual é o seu sobrenome, de Noel? Sanz. Sandes. Não, Sanz. S-A-N-Z. Sanze. É, Sanz. Sans. Isso. Ai, poxa, veio de Amargosa esse Sanso aí. Eu de Amargosa. Quais são os canais para que o ouvinte possa ter contato conosco, Ednel? Olha, nós temos o nosso telefone, que é o 3631-9500, 3631-2924, se o ouvinte quiser ligar. Agora também nós temos o nosso WhatsApp. Aí o ouvinte só com mensagem de texto ou áudio. Pelo WhatsApp o ouvinte não liga. É só mensagem de texto ou áudio, que é o 99711-6971. Se o ouvinte quiser ligar para falar no programa, ao vivo, é o 3631-9500 ou 3631-2924 e o áudio também pelo nosso WhatsApp, 99711-6971. Maravilha! Bom dia! Vou começar pelas damas, viu, Iago? Bom dia, Josi Ribeiro. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, seu Pedro. Bom dia, de Noel. Bom dia, Iago. Vamos começar o programa. Espero que seja maravilhoso, igualmente no sábado passado. Isso é bom. Maravilha. Iago, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia aos amigos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de sábado. Bom dia, de Noel. Sans. Sans. Bom dia, minha colega Joseli Ribeiro. Desejo a todos um ótimo programa, professor. Ah, maravilha. Olha, eu vou hoje começar também, como diz o outro, falando para você sobre o nosso canal no YouTube, Super Indico. O tema que eu descrevo neste canal, agora essa semana, será sobre as pessoas viciadas em redes sociais, viciadas no aparelho celular. Então, uma amiga me relatou que quando vai se deitar, o esposo fica de costas para ela, vendo vídeos ao celular até tarde da noite. Bom, a sociedade atual está vivenciando uma alucinante experiência provinda do mundo virtual. Quem está perto está longe e não recebe atenção. Porém, quem está longe está perto e é quem mais recebe todos os mimos e afagos. O uso excessivo do celular é um assunto que está merecendo uma atenção muito especial. E é por conta do uso inadequado deste aparelho que poderá desencadear tragédias nas vidas de muitas pessoas. As redes sociais estão cheias de pessoas livres, felizes, desemboladas, não problemáticas, entretanto bloqueadas na vida real. O celular é um aparelho e não uma companhia de verdade. Não se deixe dominar por este objeto. É você quem usa o celular e não o contrário. Este aparelho, quando usado de forma indevida, está acabando com muitos relacionamentos. E só depois que acontecer uma desventura na família é que as pessoas irão se acordar para a realidade. Para quem é casado e fica o tempo todo nas redes sociais, está acabando com sua vida por conta do uso indevido deste aparelho. As famílias estão cada vez mais distantes por causa do uso deste objeto. Infelizmente, é uma realidade. Alguns seres humanos estão virando robôs, se comunicando com quem está longe e se afastando de quem está perto. Quanto ao dependente deste aparelho, frequentemente acontece mais ou menos assim. Um fala com o outro
e o outro não escuta porque está concentrado no celular. Esse tipo de gente, com tal comportamento, está sempre assim, grudado ao aparelho o tempo todo. Não ouve e nem enxerga ninguém. Triste, não é? É lamentável ser ignorado por pessoas do próprio convívio. Em um país, ou melhor, em pais viciados em aparelhos, eu acredito que ele não só ignora a esposa, mas também os filhos. A mesma amiga, ela me disse que falou que o esposo fica deitado de costas, sabe aquela que diz que o marido fica de costas na cama, olhando vídeos até tarde. Ela me disse que seu esposo, ao chegar do trabalho, já entra em casa com o fone na mão. Nem pergunta como foi o dia dela. Ela também trabalha o dia todo, mas quando chega em casa, sabe muito bem separar a sua vida do celular. Enquanto isso, ele fica ligado ao aparelho até tarde, não dá atenção de jeito nenhum às crianças e nem a ela, a não ser ao celular. Esse tipo de gente ligado o tempo todo às redes sociais transmite para o seu cônjuge a sensação de que a outra pessoa não existe. Acho isso muito humilhante. É tosco demais querer conversar com alguém da sua relação e a outra pessoa está dando atenção a uma máquina, sem falar na falta de educação. Bom, o vídeo ele trata desse tema e de outros e etc, até o ponto em que a mulher bisbilhotando o celular do aparelho, mesmo sendo crime, ela vê várias fotos íntimas do marido e de muitas mulheres, né? E troca de nudes e assim vai. E ela fica chocadíssima, né? E o marido ainda diz que ela é uma delinquente. Ela fica com sentimento de culpa, como se fosse a criminosa, foi quem, e não o marido. Interessante, né? Então, vocês que tenham interesse, entre lá no YouTube e procure Super Indico. E lá eu tenho vários temas falando sobre relacionamentos, tá bom? E aí, Ednoel, tem alguma coisa boa pra gente? Tem o questionamento já do ouvinte aqui, já fazendo as perguntas. Bom dia, doutor Pedro, bom dia a todos aí da rádio. O doutor, eu queria saber do senhor, que aqui tem uma mulher que foi separada e tem um terreno, só que ela precisa fazer um empréstimo. O terreno está no nome dos dois. Ela pode fazer esse empréstimo sem precisar o ex dela assinar alguma coisa? Me responda aí, por favor. Um bom dia para o senhor e todos aí da rádio. Maravilha. Daqui a pouco responderemos. Muito obrigado, meu amigo, pela sua pergunta. Brigadão, né? Daqui a pouco responderemos. E tem mais perguntas aí, Dan? Tem um ouvinte perguntando aqui. Bom dia, eu não tenho condições de pagar advogado para resolver os papéis de minha casa. O que devo fazer? Ela diz aqui, todo o consórcio da Urbis tem seguro. E eu nunca recebi. E já tem muito tempo. Também não diz que Urbis né? Mas fala da Urbis aqui. Pronto. Então, vamos primeiro fazer uma pergunta. Obrigado, ouvinte. Obrigadão de coração. Certo? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para minha amiga Dona Antônia, que mora ali na São Jerônimo. A São Jerônimo é antigo, que eu até hoje chamo a Rua do Candomblé de Vavá. Vavá de Xangô. Vavá que tinha um xirê do caboclo lindo danado. Tá entendendo? Dona Antônia, o seu sobrenome me fugiu da memória, mas a senhora pode ligar pra gente aqui, que a gente tá aqui à sua inteira disposição. Ela mora na São Jerônimo. Obrigado. Eu me encontrei com ela no Vila Inglesa. A pergunta é a seguinte. Meu irmão, isso acontece frequentemente. Essa semana eu me encontrei com um cara, ele vinha de bicicleta, parou a bicicleta com a mulher e fez essa pergunta. Meu irmão
não quer assinar o documento para a venda da casa que herdamos. O irmão mora na casa, sabe? É um pombo sujo etado, é uma alma cebosa que ele me disse, tá entendendo? O cara tá na casa, não quer sair, a casa foi posta à venda, todo mundo que chega lá ele bota defeito na casa à vontade, sabe? Para não vender, para ele fica. Já para não vender. Aí quer saber, meu irmão não quer assinar, e ele também não quer assinar o documento para a venda que herdamos, né? E aí, eu vou começar por o Iago. Bom dia, Iago. Bom dia, professor, mais uma vez. Satisfação. Nesse caso, professor, como o senhor bem pontuou, que a gente, quando vai falar o direito, a gente tem que olhar os dois lados. Tem que olhar a situação desse irmão, se ele se encontra na casa, se ele está apto a trabalhar, se ele tem alguma herança, algum outro bem, se ele ofere renda, se tem algum emprego, ou se olhar o lado dos outros irmãos também que querem vender a casa. Então, nesse caso, se ele está se negando a dar o consentimento dele, aí os irmãos aconselhado que os irmãos entrem com a ação para que o juiz venha suprir essa falta de consentimento, e o juiz vai analisar caso a caso, vai intimar ele para saber, para ele dizer se ele tem interesse, se não tem interesse, quais as provas que ele pretende produzir, para daí então o juiz analisar o caso e ver se é o momento de fazer a penhora daquele bem para poder dividir entre todos os irmãos e ele receber a parte dele. Ou uma terceira hipótese seria ele ficar na casa e pagar um aluguel, porque ele está exercendo a posse exclusiva de um bem que é em condômino. Então tem essas três coisas. O juiz vai analisar a situação dele, o juiz pode penhorar a casa para fazer a partilha de bens, ou ele pode ficar no bem e pagar o devido aluguel. Maravilha. Essa foi a resposta dada por Iago Lima, correto? Correto, e muito obrigado, professor. Muito bem. Realmente isso acontece bastante, o dos herdeiros fica na casa, né, para querer se aproveitar. Outros não têm condições realmente, e é honesto, né, que venda tal, mas a maioria é oportunista, né, é oportunista. Então, meu amigo, você não tem esse direito todo não, tá certo? Josi, tem algumas considerações a fazer, Josi Ribeiro? Não, Iago explanou muito bem sobre o assunto. Né? Ótimo, beleza. Agora, aqui é o seguinte, veio uma pergunta um tanto polêmica que a pessoa fez aqui, diz o seguinte, que o marido foi traído publicamente pela esposa. Por que publicamente? Ele disse que a mulher chegava de carro com o Ricardão, né, dando risada, cheio de cerveja, a vizinhança toda via, era uma coisa assim, bem clara, às claras, né? Ela traía o marido publicamente, né? Não assim fazendo amor, sexo na rua, que nem cachorro, não, mas quando eu digo traía publicamente, todo mundo via que ele estava recebendo peruca de boi. Aí o que é que ocorre? Ela traía e ela quer saber, ela era casada, quer saber se ela tem direito a sair da casa, se tem direito à pensão. Ela quer saber se ela tem direito à pensão, né? E se tem direito a sair da casa, essas coisas todas, aos bens, etc. E aí, Iago? É um caso bem complicado, viu? Porque aí ela já expôs ao público, é aquela situação que acho que todo mundo já viu isso em algum lugar, de que os casais ficam sobre o mesmo teto para não dividir os bens ali, porque cada um tem um único bem como propriedade. Então fica naquela situação muitas vezes vexatória, mas que partindo para o direito tem suas consequências sim. Nesse caso ela quer saber se ela tem direito à pensão, não é isso? Ela tem 36 anos. 36 anos. Aí, mais uma vez, tem que se analisar o caso concreto, porque ela pode ter direito à pensão, como ela pode não ter direito à pensão, pela questão da situação vexatória que ele passou. Então, além disso... Iago Lima, sim. Neste caso aí, Josi Ribeiro, ela
tem 36 anos, é uma pessoa... Porque quando a pessoa se casa, tem direitos e tem deveres também. Sim. Não é só direito aos bens, direito à pensão, direito a ficar no imóvel. Não, ela também, ela e ele, ambos têm deveres, não é só Certamente. direito, não é isso? Certamente. Aí ela, a gente pode dizer que ela descumpriu o dever de fidelidade do casamento, né? Então, mesmo que exista a lei que proteja ela pedir pensão, que seja facultado aos cônjuges na dissolução da união, pedir pensão um ao outro, vai se analisar esse caso, né? Se, por exemplo, se um não cometeu crime contra o outro, se um não expõe... não cometeu crime contra a vida, contra a honra do outro. Então, pode acontecer que ela venha perder esse direito dela de pedir pensão, se ficar caracterizado dentro da situação fática que ela expôs ele ao ridículo. Então, aí ele pode estar entrando com ação na justiça para poder pedir a dissolução da sociedade conjugal, do vínculo conjugal e, posteriormente, a partilha dos bens. Ou, no caso, se for configurado que ela tem direito, mesmo com essa traição, ela tem direito por ser uma pessoa hipossuficiente, não ter trabalho, ela tem 36 anos, está forte, mas muitas vezes dedicou a vida ao lar. Então, não tem emprego, não tem uma profissão. Aí, nesse caso, se for deferida a pensão em favor dela, e eles podem fazer um acordo, ela pode escolher no lugar da pensão ficar na casa. E indenizar ele pela parte que ele tem da propriedade. Mas ela não tem condições, não. Ô, Adinoel, você viu esse caso aqui? Viu esse caso? Não. É o seguinte, a mulher casada, 36 anos, direitinho, mas ao invés dela ficar traindo o marido num motel e depois pegar o mototáxi e chegar sutilmente em casa, ela relaxou, já chegava com o cara, tal, dando risada e etc. Deixava ela na porta, né? Poder fazer escondidinho, né? Tem até uma comida chamada escondidinho. Aí o que é que ocorre? Aí ela relaxou. Porque não botava fé no cara e o suporte. É isso que eu estou imaginando. O cidadão lá, provavelmente o marido, esquentava muito. E ela aí relaxou, estava achando já uma situação normal, né? Mas possa ser também que nessa situação aí que a ouvinte trouxe pra gente, eles já tivessem a separação de corpos. Possa ser que eles não tenham a separação de fato, eles residem no mesmo ambiente, como o nosso colega Iago falou aqui, por não ter condições de morarem em casas separadas. Porque possa ser que ela tenha dedicado a vida dela ao lar, então eles se separaram e permaneceram no mesmo lugar. Então, se de fato for comprovado que ela dedicou a sua vida ao lar, ao cuidar da família, ela tem o direito à pensão. Porque eles separaram de corpos, eles não estão mais juntos. Tem que ver a situação, né? Tudo a gente tem que ver como é que está posicionada a situação. Porque o que ela explanou aí por cima é que ela ou ele explanou é que tem acontecido as traições. Mas a gente não sabe se a separação de corpos foi feita ou se eles residem no mesmo ambiente por não ter condições de morar em casas separadas. Mas se ela dedicou a vida dela ao lar, cuidar dos filhos, e eles se separaram, ela tem o direito a requerer uma pensão até ela se estabilizar, até ela começar, vamos dizer, a buscar qualificações para ser inserida no ambiente, no meio de trabalho, no mercado de trabalho. Você queria ser vizinho desse camarada, Adinoel? Responda. Por que, Adinoel? Não queria por Não quê? tem nada a ver, não. Só tô dando risada pela alegria, situação, né? Não, nada a Você ver. quer uma chance dessa, Pela Deus é mais. Quero problema, não. Não quero esse tipo de problema, não. Não, Viu? né? Isso é problema, é? O quê, meu amigo? É mesmo? Muito. E por que as pessoas fazem? Rapaz. É o diabo. É uma pergunta É o diabo. difícil de É o entender. É um negócio É impressionante. o diabo assim. e as pessoas continuam fazendo uma boa parte, né? É porque no caso da Josi que falou aí, muitas vezes o casamento já acabou, na verdade. Tem que ver a situação. Se o casamento já acabou, só tá ali convivendo, coisa e tal, é uma situação. Porque muitas vezes o marido tá traindo, a esposa tá traindo, mas porque eles já se separaram, na verdade. Agora, o cidadão tem toda uma consideração com a esposa, né? Tem o respeito com a esposa. E de repente a esposa trai,
é uma situação, assim também como o homem que trai a esposa. É um casal. Quem mais trai? É o homem ou a mulher? Não. Hoje em dia? Rapaz. Sei não. Não, através de pesquisa dizem que é o homem, o ser mais infiel do Brasil em si é o homem, não é a mulher. É, Iago. Rapaz, Quem mais trai? Hoje melhor deixar essa história a coisa abaixo. tem mudado bastante. É melhor deixar essa história complicada. Não, mas normalmente a gente observa mais o homem, antigamente. Hoje em dia, eu já não sei não, viu? Como é que tá essa conta aí, como é que tá essa conta aí? Tá viu? pareado, né? Oi. Verdade. Então, a gente vai aos comerciais, mas antes dos comerciais eu gostaria que você relesse as duas perguntas. Deixa eu fazer logo algumas perguntas aqui pra gente, porque tem outra pergunta aqui também. Tem o áudio do ouvinte, o áudio que eu coloquei, vou colocar o áudio. Coloca o áudio. Para o ouvinte. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia a todos aí da rádio. Ô doutor, eu queria saber do senhor, que aqui tem uma mulher que foi separada e tem um terreno. Só que ela precisa fazer um empréstimo. O terreno está no nome dos dois. Ela pode fazer esse empréstimo sem precisar o ex dela assinar alguma coisa? Me responda aí, por favor. Um bom dia para o senhor e todos aí da rádio. Bom, viu aí, Josi Ribeiro, mais Iago Lima, pronto. E a próxima? E tem, a minha amiga Terezinha tá dizendo aqui, com certeza é o homem que trai mais. Certíssima, viu, Terezinha? Foi, é o homem que trai mais. Concordo com você. Josi Ribeiro concorda com você, mas Iago Lima ficou neutro. E a Dinael deu um bocado de risada aqui. Ele é um homem experientíssimo demais. Você vê como ele respondeu sobre a vizinha que trai. Ele jamais, não, isso aí não, comigo não. Eu concordo, Dinael é um abominável homem monogâmico. Professor, eu ouvinte faz o questionamento aqui também, é o seguinte. Ele disse que mora na zona rural de Aratuípe. E a operadora da internet, lá da zona rural onde ele reside, está querendo cobrar pela antena que fica no poste. Tem uma antena que fica no poste para levar a internet. No poste da Coelba. E aí tem essa antena que fica no poste. Essa mesma antena, pode servir para 2, 3 casas, essa mesma antena, a depender da distância. Ele diz que, cobrar pelo roteador que fica dentro da casa é normal, né? Muitas vezes a empresa tem umas que dá, umas que cede, outras que cobram pelo roteador. Se você quer um roteador mais potente, você paga pelo roteador. Mas ele quer, o questionamento dele é esse aqui: tá correto essa cobrança dessa antena que fica fora, que não pertence a ele? A antena, quando terminar o contrato lá, alguma coisa, vai levar a antena e ele vai querer essa antena. Ele disse que, pagar pelo roteador, tudo bem, mas pela antena que fica fora da residência, no poste, que inclusive vai ficar para a própria operadora, porque não vai servir para ele, se realmente é justo isso aí. Pronto, essa aí é a pergunta do ouvinte, né? Agora, e aquelas outras duas que você perguntou anteriormente? Teve uma da senhora. Teve uma que ela colocou aqui, que ela disse que não tem condições de pagar advogado para resolver os papéis da minha casa. O que devo fazer? Porque todo o consórcio da Urbis tem seguro e eu nunca recebi e já tem muito tempo. Ótimo. E tem uma outra? Não, por enquanto... Tem. Veja aí. Foram essas. Não, foram essas aí. Foram essas? Essa última, ela é bem breve, então dá. A gente vai fazer o seguinte, Josi Ribeiro. Tem mais áudio aqui, mas eu preciso ouvir daqui a pouco a gente coloca. Vai aos comerciais, não é, Noel? Isso. Maravilha. 97,1 Andaiá FM. Já provou o Spaten? Essa autoridade em cerveja agora chegou para você provar. Spaten Puro Malte de Munique desde 1397. Beba com moderação. Spaten Puro Malte informa a hora certa. Agora 8h30. Bom dia. O Natal chegando, tem prêmios pra você. É o Natal, show de bola. Santo Antônio de Jesus, sua sorte é pra valer. É o Natal.
Entre nas lojas participantes e concorra a um Chevrolet Onix 0 km, 2 TVs de 50 polegadas e 5 vale-compras de R$1.000 cada. Comércio mais barato da Bahia. Natal show de bola, é só alegria. Realização Associação Comercial, CDL Sindicato Patronal. Patrocínio Sebrae, 50 anos. Se você não for, só você não vai. Alô, Santo Antônio de Jesus, continua o grande sucesso do Circo Mágico Internacional e hoje apresenta 3 espetáculos, às 16, às 18 e às 20h30, com o mega show infantil Baby Shark e Bolo Fofo e o fantástico Globo da Morte com o menor globista do Brasil. Continua o grande sucesso do Circo Mágico Internacional. Vai lá! As luzes acendem em cima tocar, a festa no céu, um perfume no ar. Amigos se abraçam, crianças a brincar. Uma estrela conduz a paz em nosso lar. Na era digital, com muito mais qualidade, a rede baiana de rádio. As luzes se acendem em cima tocar, a festa no céu, um perfume no ar. Amigos se abraçam, crianças a brincar. Uma estrela conduz a paz em nosso lar. Na era digital, com muito mais qualidade, a rede baiana de rádio. Feliz Natal e um ano novo cheio de sucesso. É o que deseja a sua rádio Andaiá FM, uma emissora da rede baiana de rádio. 97,1, muito mais potente, mais perto de você. Cidadania, direitos e deveres. Apresentação: Professor Pedro Barroso. Olá, minhas amigas e meus amigos, retornando a esta janela da cidadania, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Para isso é necessário, é importante que você entre em contato com os nossos canais. Quais são os nossos canais, Adnoel? Muito bem, professor Pedro Barroso, nós temos os nossos telefones 3631-9500 ou 3631-2924. Para o ouvinte participar ao vivo. Se o ouvinte quiser mandar um áudio ou mensagem de texto, pode participar através do nosso WhatsApp 99711-6971. Maravilha. É importante, Adnoel, que, se possível, coloque o áudio da ouvinte para a gente começar por ela. Outro áudio. Esse... Bom dia, doutor Pedro Barroso. É que eu comprei uma antena de TV da Oi em 2018. Só que agora, em outubro, eles fecharam minha imagem, mandaram um número para eu ligar na tela da televisão. Eu liguei para esse número, aí disse que minha imagem, minha televisão não era, minha antena não é mais livre e que eu teria que pagar. Me deu várias ofertas. Só que eu fiquei com R$80 para pagar por ano. E ela me disse que eu só começaria a pagar em janeiro. Agora, quando chegou em novembro, estava mandando mensagem que eu teria que pagar, mandou um número para eu ligar. Eu liguei para esse número, aí disse que eu já devia R$39,90 de novembro, já estava devendo uma parcela de dezembro, que ia vencer dia 7 de dezembro. Aí eu mandou pelo WhatsApp, eu paguei essas contas, sendo que eu contratei, mas eu liguei para ela e expliquei que eu contratei o contrato que foi feito por telefone, que era R$80 por ano e só começaria a pagar em janeiro. Eles começaram a cobrar, eu paguei para poder não sujar meu nome e liguei para cancelar. No outro dia seguinte, liguei para cancelar, no dia 7 de dezembro. Aí eles disseram que eu não posso cancelar e que se eu cancelar,
eu tenho que pagar R$480 por cancelamento. E se eu não cancelar, eu tenho que pagar R$94 durante um ano. Sendo que eu, no contrato por telefone, não foi feito assim. Era R$80 por ano. Aí o que eu devo fazer? É brincadeira. É se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, se não pagar, se não aceitar, paga, se aceitar, paga. Quer dizer, isso realmente é como diz o outro, é uma encramidade, como diz popularmente. Bom, Josi Ribeiro, e aí, qual é a sua posição? Basicamente, pelo que a gente entendeu do áudio da ouvinte, a gente tem que analisar o contrato, porque se ela atendeu a ligação e ela deu esse aceite, porque hoje as pessoas acham, tem pessoas que não sabem, e acham que o aceite é apenas aquele que dá manual quando você assina um contrato, mas não. A partir do momento que uma operadora pode ser de internet, de cartão de crédito, ou até mesmo de sinal de televisão, como a ouvinte está falando aí, liga para você, oferece um serviço e você aceita, você está assinando um contrato. Então a gente precisa ver o que é que tem nesse contrato, o que está constando ali. E caso ela não possua esse contrato, o que indicamos para ela nesse momento é que ela busque um auxílio jurídico, ela busque um advogado que venha poder analisar esse contrato, solicitar a ligação que eles fizeram, porque normalmente quando é a operadora que liga para você, eles gravam a ligação para futuramente, caso precise, principalmente o fato dela ter dado um aceite a um contrato. Então, o que eu diria para ela nesse momento você precisa buscar um auxílio jurídico, porque se você assinou um contrato e você vai quebrar ele, infelizmente, você vai pagar a multa da rescisão contratual. Então, Iago, você tem algum complemento? Pelo que eu vi, professor, são dois sujeitos aí na relação. É a empresa, que é a parte mais forte, que faz um contrato de adesão em que a pessoa tem que assinar para ter acesso ao serviço, se não assinar, não tem. Quer dizer, isso é direito, rapaz. Isso é horrível. Quer dizer, todo mundo, o acesso ao celular para ter informações, principalmente que mora em regiões distantes, que tem parentes longe, que precisa se comunicar, aí você recebe uma imposição de imediato. Mas para isso é que existe a lei, não é? Sim, sim. Aí, no caso dela, que é a parte mais vulnerável da relação, o consumidor em geral. Então, nesse caso, o orientado é que ela busque sim um auxílio jurídico, que ela busque aí um advogado para estar conversando, porque é preciso analisar o contrato para ver se não há uma cláusula abusiva, por exemplo, que impõe a ela uma multa que não equivale à realidade, que coloque ali um serviço que ela tem que pagar mais, sendo que ela não contratou. Então, esses casos de defesa do consumidor, tem que ser analisado o contrato. A gente gostaria de dar aqui uma assistência maior para ela, mas sem análise do contrato, a gente não pode nos estender muito com objeções aqui a respeito. Então, o importante, minha amiga, é você procurar um advogado da sua confiança, fazer uma consulta com ele, conversar com ele. Inclusive, na Defensoria Pública, existe uma Defensoria Pública, os defensores ganham muito bem, inclusive, como um juiz ganha, como um magistrado ganha, como um promotor ganha, para atender a cidadania. Eles são funcionários do Estado, né? Recebem pelos impostos arrecadados, né? Eles não estão fazendo favor de maneira alguma, são pessoas gentis, né? Vá lá, procure, porque você tem direito, eu não tenho dúvida alguma. Ou então ela também pode buscar o juizado especial, que fica no fórum, no saque. Que aí eles também vão te prestar esse auxílio, se necessário, eles já vão entrar já com ação judicial. Melhor, viu, é melhor, ouvinte, vá aqui pela trilha aberta por Josi Ribeiro. Vá ao saque. Que setor lá no saque? É no juizado especial. Aí ela vai, chega na recepção, solicita uma senha, eles vão te fornecer essa senha e você vai ser atendido por uma das pessoas de lá. E eles vão esclarecer, porque eles vão solicitar o seu contrato e eles vão analisar. Muito bem. Noel, temos outro? O outro áudio não tem, não, da né? Senhora da... Tem. Da... Está sem condições de solicitar o auxílio um do advogado.
Qual é a pergunta de novo? Deixa eu ver aqui. Que ela não tem condições de Pagar um de advogado. pagar um advogado para resolver os papéis da casa. E ela pergunta o que deve fazer, porque tem o consórcio da Urbis, que tem seguro. E eu nunca recebi. E já tem muito tempo. Então, basicamente, aí o que ela deve, o que dizemos para que ela faça é buscar a Defensoria Pública. Se ela não tem condições de arcar com o pagamento e os honorários de um advogado, que ela busque a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública está lá para acolher ela, assistir e dar a melhor resolução do caso dela, indicar o que deve ser feito. Porque se houve uma quebra de contrato, ela vai precisar entrar com uma ação judicial. Agora, teve aquela pergunta, Noel, que a pessoa fez da zona rural, que a empresa está querendo cobrar. Foi referente à internet. A torre. Porque tem uma antena que fica do lado de fora. E aí, agora o que chama a atenção é porque essa mesma antena, se tiver as casas forem perto uma da outra, serve para 3, 4 casas. Aí vai cobrar dessa antena dessas casas todas aí, entendeu? É uma situação complicada. Ele disse que o roteador de dentro da casa que pertence a ele, beleza, ele vai pagar. Agora, a antena que fica do lado de fora e que depois termina o contrato, alguma coisa, e no contrato não diz nada, ele mandou o contrato aqui pra gente, não fala referente nada a isso aí. Noel, será se é operador ou é dessas empresas menores que fazem trabalho? Ele fala aqui na pergunta operadora. Operadora. Então a operadora quer cobrar pela antena. Pela antena que fica no poste do lado de fora da residência. Essa mesma antena serve para várias casas. Agora, esse poste é da Coelba? É um poste que ela botou ou é da... Ele fala poste. Porque os caras usam os postes aqui da Coelba, essas empresas menores de net, né? Acho que todas usam, né? Todas usam. Todas usam. Você né? vê os Até postes aí? telefonia. Estão carregados aí com Tá de telefonia. De cair, né? No caso aí, e aí, Iago Lima? Antes, sobre essa questão das operadoras de internet usar os postes, são a causa de muitos incêndios que acontecem. Inclusive, eu vi recentemente lá perto de casa uma explosão lá por causa da fiação das internets. Mas voltando ao caso aqui, ele trouxe o contrato, não foi, Tino? Ou Tino não? A de Noel trouxe o contrato, tá aqui. Contrato. Então seria bom que a gente analisasse o contrato e verificasse se essa prática das operadoras de internet é válida, se tem lei sobre esse caso. Seria necessário todo um estudo para saber se ela não está cobrando uma taxa maior do que deveria, porque muitas vezes, como serve para várias pessoas, então a gente tem que analisar aí o preço que está sendo cobrado a cada uma, se isso é válido, se é previsto em contrato e se é uma prática rotineira. Ele fala aqui que não tem no contrato sobre essa não especifica, não. Mas provavelmente o valor que ele paga já está incluso. Está embutido. Já está embutido, né? O equipamento. Porque para chegar até a casa dele, esse sinal precisa desse equipamento. Então, quando eles cobram a taxa, eles já cobram incluindo o equipamento dentro. Então, como o meu colega mesmo informou aqui agora, a gente não tem nem como dizer para ele se trata ou não de uma prática abusiva, porque não é um valor à parte, já é um valor incluso na mensalidade que ele paga todos os meses. Eu quero pedir, com a autorização do professor e por meio de Noel que trouxe o contrato, que eu me responsabilizo a analisar o contrato e trazer no próximo programa, se tiver oportunidade. Tô ótimo. Explicado e melhor explanado esse assunto a respeito do serviço. Muito bem. Então, tá aí, ouvinte. Iago Lima se predispõe a estudar o contrato e no próximo sábado repassar publicamente, direitinho. Eu gostaria, Iago Lima, que, se possível, você fizesse uma pesquisa. E você acabou de dizer que houve uma explosão, um incêndio lá na sua rua por conta dessas empresas várias que ficam usando os postes, né, de forma que ninguém sabe se é devida ou indevida. Se isso é legal. Né, porque eu ali mesmo, de vez em quando eu passo por um lugar que chega a estar uma barriga assim, muito pesada, de tudo quanto é fio. Estou vendo a hora de cair em cima de um, de outro. E tem os que ficam no chão, quebra. Vários ali nessa rua 7 de setembro aqui, tem uma academia ali
em frente à academia. Outro dia eu passei ele caminhando, meu amigo. Porque é baixo. Os fios todos no chão, mas porque quebrou mesmo. Não é porque é baixo, não, quebrou. Na Barros de Almeida, também. Logo depois, do mesmo lado do Incá, mas em direção ao São Benedito, mais abaixo um pouco, a mesma situação. Praticamente arrastando no chão ali vários fios. Isso aí. Então, o nosso compromisso é que Iago Lima faça uma pesquisa sobre isso. Eu digo Iago Lima, porque Josi Ribeiro também pode fazer, mas eu sei que ela está com trabalho na defensoria, não sei aonde, tudo quanto é lugar. Iago também está, que pegou aí agora um contrato grande aí, muito grande. Quantos mil processos de água chegaram ali mais ou menos? Rapaz, de primeira, que a gente já está recebendo o subestabelecimento, 16 mil. Só da primeira semana. Só 16 mil. Então, como diz o outro, pau-viola, requer muito conhecimento, muita atenção. Inclusive, a gente acabou assistindo o Jogo do Brasil no próprio trabalho para poder dar conta das como é que fala? Dos processos? Da audiência marcada. Então a gente tem que ficar trabalhando e assistindo o jogo e trabalhando ao mesmo tempo para dar conta. A previsão é na média de 300 audiências, mais ou menos, aí 500 por semana. Ô, gente, falando em Jogo do Brasil, que tristeza aquela ontem, gente. Não, eu pensei que eu tava numa confiança, eu tinha uma esperança tão grande que o Brasil iria passar ontem. Foi tão triste. Tá botando fé não só passar ontem, no título, eu não tô vendo assim nenhuma seleção. Gente, o Brasil jogou muito, deu sangue dentro de campo, que foi aquilo. No segundo tempo, no primeiro tempo foi ruim o primeiro tempo. Né? Foi ruim. Agora no segundo tempo e na prorrogação, o time da Croácia só teve aquela chance. A única chance que teve, fez o gol. Agora também, que goleiro é esse? Agora, Alisson, o cara fica a vida toda sem trabalhar. Na bola que vai, ele toma. O cara perde. E aqueles pênaltis que Alisson não pegou um pênalti. Eu fiquei igual a Jojo Tadinho ontem, revoltada. Eu disse, gente, como é que pode? O homem não pegou um pênalti, seu Pedro. É verdade. Mas repare, o que é que isso aí é um ensinamento para nós de que a gente não deve depositar esperanças, porque o Deus que existe, ele é Deus não só para os árabes, não só para os argentinos, não só para os brasileiros, né? Ele é um Deus para todos. E a mesma esperança, talvez os croatas precisassem de mais alegria do que nós brasileiros. Nós vivemos. A gente já teve uma. Não, é verdade. Eu não estou dizendo que eu gostei do Brasil ter perdido, muito pelo contrário. Mas a gente tem de analisar desta maneira. Nós temos um país fantástico, fabuloso, um povo alegre, um sol bom, nós temos praias à vontade, uma natureza, né? Florestas, rios. A gente tem tudo. A gente só não tem uma coisa. Formação acadêmica, porque os nossos governantes não investiram na educação, na formação de um povo. Só isso, né? Porque isso gera muita riqueza e respeito. Mas nós temos um país fabuloso, talvez os croatas precisassem de mais alegrias do que a gente. Tá entendendo? Eu vi aquele povo ali, tudo ali, coitadinho. Se eles perdessem, eu acho que ia ter um suicídio em massa ali na Croácia. Eu vi a cara dos caras quando o Brasil fez o gol. Oh, Deus, mas foi triste. Mas é assim, o jogo é jogo, né? É jogo. Verdade. É jogo, né? Bom, foi bom, Josi, ter colocado isto, tal, a vida segue, né? A vida segue, os jogadores estão com suas contas bancárias poupudas, cheias, lá com dinheiro, muito recheadas, né? E o nosso povo brasileiro continua a sua trajetória, que isso é enfrentando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano maravilhoso, né? Pena que está chegando ao nosso final do programa, ao final do nosso programa, né? Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, viu? Super indico. Temos uma pergunta? Restou uma pergunta. Foi sobre uma senhora. Faltam 10? Por que tá colocando ali? Não siga por esse relógio aí, não. Eu tô mostrando. O que é aquilo ali, bicho? Você tá esse relógio aí, velho? O que é aquilo ali, rapaz? Não. Tá 14 minutos atrasado. Aí tá eu mostrando aqui. Esse relógio aí da rádio, porque bota esse negócio. Ele chegou no intervalo cedo. Aí desistiu. Acabou já. Intervalo cedo, 8h26 intervalo.
Bom, pela primeira vez, acabamos antes do tempo e recomeçamos depois do tempo. Maravilha. Certo. Então, professor, tem uma pergunta da ouvinte que ela quer... saber se ela pode fazer a venda do terreno dela. Ela é casada, só que ela separou de corpos do esposo, porém não fez a separação de fato ainda. Se ela pode pegar o empréstimo sem a anuência dele. E aí, Iago? É bem complicada essa situação. Peraí. Né? Ela está querendo pegar o empréstimo. Só que ela quer utilizar o terreno como garantia para esse empréstimo. E ela é separada? De corpos, de fato não. Ela não separou legalmente do esposo. Ela ainda é casada com ele. E aí? Judicialmente, tá lá, consta como casada. E infelizmente... Então é casada de direito. De direito. Separada de corpos, de fato. E eu gostaria de dar uma notícia mais alegre para ela, mas a situação é que, como o bem ainda consta como propriedade comum, e no caso, se eles tivessem a união estável ou casados no regime da comunhão parcial, o bem pertence aos dois, salvo se ele ganhou de herança ou se foi fruto de herança também da parte dela. Mas se foi na constância do casamento dos dois, pertence aos dois o bem. Então, nesse caso, ela iria precisar sim da conivência dele e da autorização. Mas ele tem que se analisar também que há dois sujeitos e um terceiro, que é o banco, que vai se entrar nessa relação aí, que a gente tem que analisar a quem cabe o quê, direito ou dever. Então, se ela quer pegar esse empréstimo, ela primeiro tem que fazer a separação de direito, finalizar esse processo de separação junto com o ex-companheiro dela, e só aí depois do inventário, porque tem que saber, como o nosso colega explanou aqui, se foi uma doação, se foi constituído pelos dois, para assim ela ir ao banco solicitar esse empréstimo utilizando o terreno como garantia. Vem cá, aqui tem uma... Tem pergunta. Oi? Pergunta. Bom, enquanto isso, aqui tem uma pergunta seguinte: se meu filho tem direito a 13º da pensão, se ele recebe, se o filho tem direito a 13º. E aí, posso responder, Josi? À vontade. Pronto, você complementa, faz esse favor. Nessa questão, tem que se analisar se houve a sentença que determinou a pensão para a criança, se na sentença consta lá que os proventos dele de ganho salarial, os rendimentos dele, se estão todos ali descritos, 13º, férias, se a criança ela tem, se o menor ele tem direito a receber esse valor, se for determinado um valor fixo para essa pensão. Mas hoje não se está mais determinando o valor fixo de pensão, até porque porcentagem, porque tem-se a correção anual, então não seria bom para o judiciário fixar um valor e todo ano está tendo que ter audiência para poder renovar esse valor. Então, tem se buscado uma porcentagem. Agora, tem que ver se a porcentagem fixada é em cima dos rendimentos ou não. Então, nesse caso, todas as verbas trabalhistas, salvo as indenizatórias, que aí pertence somente ao pai, mas se for verbas remuneratórias do pai e está lá fixo na sentença o valor de 30%, é bem capaz de que essa criança, esse menor, tenha participação sim. E basicamente, se a pensão ela é descontada direto na folha salarial, essa criança ela tem direito a receber o 13º, proporcional das férias, caso o pai venha tirar essas férias. Então é um direito que é coberto para ele. Ele vai receber o 13º se for descontado direto em folha. Se for em folha, né? Isso. Certo. Bom, pois não. Ou fixado na sentença como um valor proporcional. Isso, ali os 30%. Ou se for valor fixo, descrito exatamente qual a parcela que vai pagar. Caber. Isso, justamente. Pronto. Essas respostas foram dadas por Josi Ribeiro e Iago Lima, certo? Josi Ribeiro hoje veio com uma performance diferente, né? Usualmente ela vem de calça comprida,
né? É um vestidão aí. Hoje ela botou um vestidão, veio cheio de ouros, né? Oi, Jesus, abençoa! Veio direto do Egito. Né? Tá vendo aí o Catar, ó? O Catar, a Copa já tá trazendo, ó, ouro pras nossas vidas. Exatamente. Não, parece que teve uma correção aí de um ouvinte, mandou uma mensagem e tal. Isso, o ouvinte, ele falou aqui o seguinte, referente à resposta. Ô, doutor, na realidade, ela não é casada, ela convivia junto já há um bom tempo, há muitos anos. Não era casada, ela convivia junto. Bom, e aí, Iago? Nesse caso, é união estável. É isso. E aí o regime, segundo a lei para união estável, é regime de comunhão parcial dos bens. Se esse bem foi adquirido na constância dessa união, então vai se fazer a meiação aí 50% para cada um. Né? Pronto. Tem mais alguma observação aí, Noel? Pra gente deixar claro aí para o ouvinte? Não. Tem um áudio aqui do ouvinte, assim eu achava. O ouvinte mandou pra gente. Se for telefone, você atende pra gente, senão a gente toca. Não, é o ouvinte, ele mandou um áudio aqui pra. É o torcedor, vamos lá. Bom dia, Ginoel. Bom dia a toda a equipe da Rádio Onda FM. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui que tá falando a história de Nazaré das Farinhas, Rua da Coreia. Vou mandar um forte abraço pro meu amigo Corme e Nilza, lá na Cupiaba de Cima, Nazaré das Farinhas, e também pro meu irmão Marquinho, ligadinho na Rádio Onda FM. E o jogo do Brasil ontem? Deu zebra pro Brasil. Mas que eu tô aqui na felicidade, porque eu não torço pro Brasil não. Eu respeito a opinião de todo mundo. Mas o Brasil sempre está torcendo contra o Brasil. Sempre. 10 vezes que ele jogar, 10 vezes eu só torço contra. Muito obrigado e tenha um bom dia. Ele indignado. Ele tá indignado. tá chateado. Alguma coisa aconteceu. 10 vezes que o Brasil jogar, ele só torce contra o Brasil. Eu tenho um amigo lá em Amargosa, meu amigo Bobó, ele é torcedor da Argentina. Desde a época que a gente estudava, na fase dos 15, 14, 15, 16 anos, ele era mais torcedor ferrenho da Argentina. Era de comprar camisa, não torcia pro Brasil, não. Não, tem. É torcedor da Argentina. Meu amigo, Deixa não fique aqui triste. Nazaré das Farinhas. É isso. Não fique triste. Não leve pro coração, não. O Brasil é tão lindo. O jogo ontem foi tão lindo. Sabe o que? Em campo, foi lindão, viu, Júlio? O segundo tempo foi lindo. O que foi triste, de Noel, foi o resultado. Então não fique triste, não. Mas é dito pelo filósofo, o bom da viagem não é o destino, é o percurso. Porque o percurso é onde você vai observar toda a beleza da natureza, né? Tem gente que o carro em alta velocidade não vai ver. É por isso que andar a pé, andar de bicicleta, andar montado num cavalo, tudo, você tem mais condições de usufruir das delícias e belezas do que está ao seu redor. E você passa em alta velocidade, você vai para São Paulo de avião, ou vai para Porto Alegre, ou para Manaus, o Acre, você vai de avião. Eu fui, você conhece? Não, você não conheceu, você passou por cima das nuvens, foi embora. Agora, se você for de carro, para aqui, para acolá, chega em Penedo, para o carro, fica num hotel, numa pensão, roda a cidade toda de pé, né? Depois vai em outra cidade, vai, pronto, você conhece. O bom da viagem não é o destino, é o percurso, é como a vida. O bom da vida não é a morte, o bom da vida é você usufruir dela, né? A morte é o final. Verdade. É o final, entendeu? Então agora a gente já está chegando. Agora pode finalizar. Já pode finalizar, porque ali esse relógio aí precisa mudar essa joia aí. Foi a queda de energia, provavelmente deve ter desconfigurado, porque é ligado na energia. Provavelmente. Bom, pena que já estamos chegando ao final do programa. Suas considerações finais, Josi Ribeiro. Eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade que o senhor Dr. Pedro Barroso tem nos concedido, a gente que é estudante de Direito, e não tem um espaço como esse, o qual ele está nos proporcionando, que é de explanar e adquirir conhecimento. Gostaria de agradecer a Deus
por tudo. Às vezes a gente reclama, acha que as coisas estão ruins, mas não reclame não. Deus, ele vai melhorar tudo. Quando a gente agradece, as coisas boas, ela acontecem. Então, uma gratidão eterna a Deus. Agradecer a bancada, que mais um sábado está aqui com a gente. A você, ouvinte, que aqui nos dá audiência para que a gente esteja todos os sábados aqui. Desejar um excelente final de semana a todos. E até o próximo sábado, se assim for da vontade de Deus. Iago Lima. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou acompanhando juntinho aí da rádio. Você que está no seu trabalho, você que está viajando, está na casa de alguém conversando. Muito obrigado pela participação e que você seja bem-vindo a esse programa, você que está chegando agora. Eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui com o Joseli, estar aqui com o professor, estar aqui com a Dinoel. Agradecer ao professor, muito obrigado, professor, pelo convite. Mais uma vez, mais um sábado, eu poder vir aqui, poder estudar aqui é bom para mim também. Tá estudando essas perguntas, motiva e eu acabo aprendendo muito mais, tá? Mandar um beijo para minha mãe, para minha avó. Como o nome da sua mãe? A minha mãe é Lucimar Santos Lima. Lucimar Santos Lima. Isso. E sua avó? Lígia Maria dos Santos Lima. Diz que só levanta da cama quando o programa termina. É isso aí, dona Lígia. Eu acho ela que tem um carisma, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bonita, ela, sabe, por dentro, por fora, uma pessoa fantástica. Obrigado, professor. Não, eu posso contar um casozinho rapidinho? Se for rápido, pode. Tá ligeiro. Eu estava na Convenção Nacional dos Jovens Advogados, uma convenção no Centro de Convenções, há uns dias atrás, e uma advogada me perguntou, ela acompanha o nosso canal e disse: Pedro, você fala de relacionamento e tal. Aí eu disse: relacionamento. Ela disse: olha, é o seguinte, eu tô gostando, porque ali você deu a dica de casamento. Eu disse: é verdade. E ela estava com uma filha ao lado e com a outra advogada que estava ao lado de Luiz Eduardo Magalhães, que foi minha aluna há 10 anos atrás, era estudante e ela era empregada doméstica. E eu me lembro no curso que ela disse: professor, a minha patroa disse que eu jamais vou ser nada na vida, e eu estou estudando direito. E foi lá me agradecer pelo estímulo, por que foi feito. Foi me agradecer, ela veio de Luiz Eduardo por esse evento. Mas já está bem, veio de avião, ficou em hotéis bons, etc. Aí essa senhora que me perguntou sobre o negócio de casamento: seu Pedro, eu estou na pista, estou recebendo currículo. Eu disse: está recebendo currículo? Eu disse: legal. Porque ela era uma balzaquiana, né? Uma balzaquiana. Balzaquiana é uma mulher assim, 50 anos, 55 e tal. Da época de Balzac era 40, agora eu boto 50, 55. Aí eu disse: poxa, ela está recebendo currículo, está na pista, ela estava com uma filha que também era advogada. Eu disse: tá, mas se a senhora não achar agora, acha na próxima encarnação. Ela disse: não, eu quero é nessa, na próxima encarnação. Aí ela veio pedir a mim para fazer essa mediação. Eu disse: eu tenho um rapaz lá chamado Iago Lima. Rapaz. E aí eu cheguei e tomou água agora, pegou o corpo agora. Que situação. Entendi, o ombro dele caiu. Ela mora em Porto Seguro, tem casa em Porto Seguro. Que situação. Tem apartamento em Salvador. Entendendo? O filho dela é piloto no Catar, que ela me disse. Longe. É piloto de jatinho lá. Longe. Dos caras lá no Catar. Ela deve ser uma mulher que tem uma situação razoável, né? E ela disse que está realmente na expectativa de eu enviar o seu currículo para ela. Então ela já me mandou, inclusive. Eu disse que ela queria fazer o programa hoje, que você iria. O currículo já está aí. Já. Ela disse que iria fazer o programa e você iria fazer o programa. Ela disse que gostou muito da sua voz. Né? Ela disse que não está podendo pegar pela internet, não sei porquê. Não está passando o nome. Tomar até água aqui, professor. Mas aí, viu, minha amiga, depois do programa, eu vou colocar Iago para falar contigo. Considerações finais de todo mundo já foram feitas. Um beijo para quem gostou do programa, um beijo para quem gostou e 2 para quem não gostou. Cidadania, direitos e deveres.